Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Quem tiver aí vai dando um oi, ver se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se não tá travando. Quem tiver por aí, paz do Senhor, tia Kel, tudo bem? Como é que tá? O áudio tá ok? Se estiver ok, vai falando. Quem for entrando, vai compartilhando pra gente dar início. Paz do Senhor, alguém tá no departamento infantil, não sei quem. A paz do Senhor. A gente vai estar dando início e continuidade ao projeto do mês de junho, né? A gente já tá finalizando ele. Estamos finalizando o mês de junho. Tá tudo ok? Ah, que bom. Então a gente vai estar dando início. Chama as crianças e vem com a gente. Vamos participar aqui. A gente já teve aqui, ó, hoje a gente já teve umas palavras muito abençoadas. E quem não ouviu, quem não assistiu, vai lá na página do Departamento Infantil para ver. A gente já teve aqui no projeto Eu Sou, a identidade de Jesus no Evangelho de João, que a gente está vendo. A gente já teve as palavras aqui da tia Iris, que ela falando de Jesus, a porta das ovelhas. A gente já teve a tia Karen falando de Jesus, a luz do mundo. Já tivemos a tia Cleide falando de Jesus, o bom pastor. A tia Kel falando de Jesus, a ressurreição e a vida. E hoje a gente vai falar de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então vamos dar início à nossa live, né? Sem demora, que já é 8h07. Então a gente vai começar fazendo uma oração. Vamos todos juntos fazer uma oração. Crianças, você aí na sua casa, chama o papai, chama a mamãe e vamos orar. Mãozinha juntinha, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, por esse momento, pela sua palavra que será ministrada agora. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações, que os nossos corações sejam terras férteis, onde a sua palavra vai germinar e dar frutos. Pai, fica conosco, nos direciona, nos orienta, Pai, usa o vaso que é de barro, mas foi constituído para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Amém? Então vamos dar início, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem tá com a Bíblia aí? Quem não tiver com a Bíblia, corre lá, pega a Bíblia e vamos abrir lá no Evangelho de João. Como a gente falou, né? Esse projeto é o projeto Eu Sou, que é a identidade de Jesus lá do Evangelho de João. Nós vamos abrir no capítulo 4, versículo 6, que fala o seguinte. Na verdade, é capítulo 14, do versículo 4 até o 6. Nós vamos ler 3 versículos. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse Jesus. Então Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é o Evangelho de João 14, o capítulo, versículo do 4 ao 6. Então, a gente vê aqui Jesus dizendo que ele é o caminho. Jesus é o caminho. Ele está falando com os discípulos dele, né? Orientando que quem segue o caminho de Jesus é um caminho cheio de sabedoria que nos leva à vida eterna, crianças. Seguir a Jesus é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer.
Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. E é Ele mesmo quem está dizendo lá no Evangelho de João, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando a gente resolve trilhar esse caminho de Jesus, nós recebemos muitas coisas. Nós recebemos muitas bênçãos, porque esse é um caminho de bênçãos. Mas o que nós não podemos fazer quando a gente começa a seguir Jesus? A gente não pode estacionar no pecado. Nós não podemos, porque o pecado, ele nos afasta desse caminho. Porque o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. E a palavra de Deus que diz isso. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta que conduz à salvação, ela é estreita e apertada. O caminho é apertado. Então, nem todos conseguem chegar lá porque não perseveram. Porque estão estacionando no pecado. E nós não podemos viver assim. Quando nós seguimos, crianças, o caminho de Jesus, esse caminho perfeito para chegarmos até o céu, a nossa morada, porque Jesus estava dizendo para os discípulos dele, nessa ocasião, que ele estava preparando um lugar. Ele estava preparando um lugar, uma morada. Ele disse que na casa do pai dele havia muitas moradas. E ele estaria preparando um lugar para os seus discípulos e para todos nós que crescemos. Mas quando a gente quer seguir esse caminho, queremos chegar até esse lugar que Jesus nos prometeu, nós não podemos retornar. Às vezes nós estamos servindo ao Senhor, seguindo a Ele, crianças. Nós não podemos voltar atrás para fazer as coisas erradas que a gente fazia antes. Nós não podemos retornar. Nós temos que seguir em frente, seguir esse caminho que o Senhor propôs para nós. A paz do Senhor, tia Cleide, tia Silvana, paz do Senhor. Então nós precisamos caminhar esse caminho. E lá em Provérbios, vamos abrir as nossas Bíblias? Aqui, ó, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E a tia Nívia não está falando só de morte física, não. É morte espiritual. Então, quando nós estamos trilhando esse caminho estreito, onde nós não podemos estacionar no pecado, esse caminho que é Jesus, porque Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, nós só vamos ter vida se nós estivermos em Cristo Jesus. Como assim, tia Nívia? Nós precisamos fazer o que o Senhor deseja que nós fazemos. E aonde que a gente vê isso, crianças? Aqui, ó. A gente vê todas essas coisas que o Senhor quer para nós na Bíblia, que é a palavra de Deus. Aqui a gente tem tudo que nós precisamos saber para seguir esse caminho estreito. Porque como a tia Nívia disse, há um caminho que ele é espaçoso, não é? Que conduz a uma porta larga. Esse caminho espaçoso que conduz a essa porta muito larga, ele conduz até a morte. É o caminho do mundo. O caminho do mundo nos conduz para esse lugar, o caminho da perdição, onde haverá dor, onde haverá choro, onde haverá tristeza, ranger de dentes. A palavra de Deus fala que haverá ranger de dentes, porque é muito sofrimento. O sofrimento é tão grande. A morte eterna, a morte espiritual que a tia Nívia falou. Esse caminho ele é espaçoso e todos podem andar por ele, podem entrar de 2, de 3, todos podem entrar. Mas esse caminho nos conduz para essa porta, esse caminho largo. E o caminho que é Jesus, ele nos conduz para essa porta que é bem estreita, porque o caminho que é Jesus, ele é estreito. Nós precisamos andar nesse caminho estreito para chegar até aqui, a nossa morada eterna. É o lugar que nós desejamos estar ao lado de Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas nós precisamos ter uma mudança, crianças. Nós não precisamos, se você mentia, você não vai mentir mais. Porque às vezes nós pensamos, eu vou só falar uma mentirinha para mamãe não bater em mim.
Mas você está pecando, porque a mentira, sabe quem é o pai da mentira, crianças? É o diabo. Ele é o pai da mentira e ele ama quando a gente mente. E isso nos afasta de Deus, nos afasta dessa morada eterna que é o céu. Então nós precisamos estar sempre atentos a tudo que a gente vai fazer, porque às vezes o diabo é sorrateiro e como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, tem caminhos que para nós parece que é bom. A gente não acha que às vezes, se eu falar só uma mentirinha para mim não apanhar não tem problema, mas tem problema sim, porque você não vai apanhar. Mas o diabo está pegando tudo isso que você está fazendo, está colocando como acusador da sua vida, ele está te acusando do que você faz. E se acontecer da gente perecer no meio dessas mentiras, morrer fisicamente, provavelmente a gente vai morrer espiritualmente, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é santo e ele ama a santidade, ele ama que a gente fale a verdade. E nós temos que viver assim. Então eu vou contar para vocês uma história de um casal da Bíblia, que eles mentiram e eles acharam que para eles estava tudo certo. Tá lá, vamos pegar lá no Evangelho de lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Esse casal se chamava Ananias e Safira. Ananias e Safira viveram na época dos apóstolos. Vocês se lembram? Os apóstolos, depois que Jesus morreu e ele ressuscitou e ele foi para o céu, os apóstolos ficaram aqui fazendo a obra do Senhor, levando a palavra dele, né? E muitas pessoas se uniram à igreja naquele tempo. E esse casal, eles estavam participando da igreja. Eles tiveram a oportunidade de seguir o caminho certo, seguir o caminho de Jesus, seguir Jesus, que é caminho, que é a verdade, que é a vida. Mas eles optaram por fazer outras coisas. Naquele tempo, as pessoas que estavam vivendo na igreja, ninguém passava necessidade, porque quem tinha condições vendia, às vezes, alguma terra, um terreno, alguma coisa que eles tinham e colocava tudo aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem comprar para todas as pessoas e ninguém passasse necessidade. E aí, esse casal quis se mostrar que eles eram muito generosos, que eles iam vender a propriedade deles, iam dar tudo lá para os apóstolos. Mas eles, na verdade, estavam tentando enganar a Deus e aos apóstolos, porque eles venderam por um valor, né, um valor mais alto, e eles mentiram, queriam mentir, combinaram os dois, um com o outro, combinaram, falando que vendeu todo o valor e ia dar só um pouco. Eles não tinham necessidade, crianças, de vender e dar tudo para os apóstolos. Eles não precisavam fazer isso. Mas eles quiseram mostrar que eram generosos. Quando na verdade não eram, porque eles estavam agindo de forma egoísta. E eles estavam pegando dinheiro um pouco e ficando com eles, mas mentindo. E eles mentiram não só para os apóstolos, mas eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. E quando Ananias chegou para falar que vendeu a propriedade e queria deixar lá um pouco de dinheiro, na verdade ele disse que era tudo. Todo o dinheiro ele deixaria para os apóstolos. E quando ele foi indagado, perguntado se era aquele todo o valor, ele disse que sim. Então Pedro disse que ele provavelmente já pereceria naquele momento, porque ele deixou Satanás entrar na vida dele e ele estava mentindo até para o Espírito Santo, que conhece todas as coisas. E ele morreu naquela hora, naquele momento daquela mentira, ele morreu. Mais tarde, a Safira chegou e ela foi também indagada se era verdadeiramente aquele o valor que havia vendido aquela propriedade. Ela disse que sim, que era aquele valor. E aí, o apóstolo disse para ela que ali estavam os pés dos homens que haviam acabado de sepultar o marido dela. E naquele momento, a Safira também morreu. Por que, crianças? Porque eles viveram uma mentira, eles tentaram enganar tanto os apóstolos como a Deus. E Deus conhece tudo. Se você mente para o papai, se você mente para a mamãe, se você engana o pastor, se você engana qualquer pessoa, se você mente para qualquer pessoa, Deus está vendo.
Ele vê todas as coisas, ele não conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Então, quando nós mentimos, o Senhor conhece, ele sabe que nós estamos mentindo. E se a gente pratica como eles tiveram a oportunidade, como a tia Nívia disse, de andar nesse caminho que é Jesus. Mas eles não quiseram, eles optaram em enganar, viver o engano, a mentira. Eles se afastaram totalmente do caminho. E eu quero contar uma outra história, também que vocês já conhecem, que é de um discípulo de Jesus. Esse discípulo era quem cuidava da bolsa. Vocês se lembram? Esse discípulo era Judas. Judas cuidava da bolsa de dinheiro. E ele deixou que Satanás também entrasse na vida dele. Ele conheceu de perto o caminho, a verdade e a vida. Ele andou com Jesus a todo tempo, a todo instante. Eles estavam juntos. Ele viu Jesus fazer milagres, maravilhas e sinais. Mas ainda assim, ele deixou que Satanás corrompesse o coração dele. E ele decidiu, por vontade própria, Satanás lança setas, crianças. Satanás vai ficar sempre tentando você. Mas cabe a mim e a você dizer não, pode ir embora. Se a gente fugir dele, se a gente resistir a ele, ele vai fugir de nós. E é a palavra de Deus que nos diz isso. A gente resiste ao diabo e ele vai fugir da gente. Mas Judas não fez isso. Ele não resistiu. Na verdade, ele decidiu trair Jesus por conta de pouco dinheiro, 30 moedas de prata. Na verdade, talvez para aquela época seria muito dinheiro, mas nada nesse mundo vale a pena se a gente perder a nossa salvação. A palavra de Deus, que é a Bíblia, diz que de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se nós vamos ganhar o mundo, mas vamos perder a nossa alma, então isso não vale a pena. Não precisamos pensar que porque às vezes naquele momento é bom, porque o caminho parece que é bom, mas ele vai nos conduzir à perdição. A perda da nossa alma. Nós não vamos conseguir chegar ao céu. Então, criança, todas as vezes que alguém trouxer para você uma proposta que você sabe que não agrada o coração do Senhor, diga não. Não minta porque você tem medo do castigo. É melhor você dizer a verdade, porque toda desobediência tem consequências, nós sabemos disso, né? Se a gente faz uma coisa errada, se a gente teima, se a gente desobedece, nós vamos ter consequências para nossas vidas. E nós precisamos entender que nós temos que enfrentar elas, porque nós desobedecemos, né? Se às vezes o papai e a mamãe vai dar umas palmadas porque a gente mentiu, porque a gente fez coisa errada, a gente sabe que é uma consequência do nosso erro. E tudo bem, a gente vai passar por isso e vai acabar. Mas agora, se a gente continuar todos os dias vivendo o erro, vivendo o pecado, vivendo a mentira, isso vai nos afastando de Deus e vai chegar um ponto que a gente vai perder a nossa salvação. O Senhor está aqui a todo tempo e a palavra dele diz que ele é o caminho que nós precisamos trilhar. Eu e você, crianças, precisamos andar nessa rua, nesse caminho estreito que é Jesus. Jesus é o caminho, não há outro caminho. Não adianta achar, às vezes outras pessoas digam para você, tem outro caminho que dá para ir lá para o céu. Não, não tem. Jesus disse que o único caminho é ele, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós precisamos aceitar a ele como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E quando a tia Nívia fala Senhor, ele vai ser soberano na sua vida. Você vai fazer aquilo que agrada o coração dele. Que a palavra dele diz que é certo. E o que é errado, o que não é bom, o que não agrada a Deus, nós não vamos fazer, nós não vamos praticar. Crianças, hoje a tia Nívia quer convidar vocês a seguir por esse caminho. Eu e você vamos andar somente nesse caminho que é Jesus. Porque ele está chamando a gente, ele está de braços abertos, ele já preparou uma morada.
E ele está muito perto de voltar. Mesmo que todo mundo diga para você que vai demorar, Jesus vai demorar, porque faz tanto tempo que ele disse que vinha e não veio. Não se engane, Jesus está às portas, ele está chegando. Então nós precisamos consertar nossas vidas, endireitar os nossos caminhos e andar nesse caminho estreito, que é Jesus, o caminho da verdade, porque assim nós vamos ter a vida eterna. E eu e você precisamos estar preparados quando Jesus chamar, quando a trombeta tocar, porque um dia essa trombeta vai tocar, porque ela tem tocado todos os dias, crianças. Sabe aquelas pessoas que ficam doentes e que morrem? Significa que a trombeta de Jesus tocou para elas. Mas pode ser que algum dia ela toque para todos nós. Pode ser não, é certeza, vai chegar o dia que vai tocar para todos nós. Mesmo que hoje ela está tocando para cada um individualmente, para cada pessoa. Mas vai chegar o dia que ela vai tocar para toda a igreja. Se a gente estiver preparado, a gente vai ouvir essa trombeta e a gente vai estar com o Senhor lá no céu, nessa morada eterna. Esse lugar lindo que é o céu, que foi preparado para mim e para você. Esse lugar é preparado para nós. Só que se nós não estivéssemos preparados, nós não vamos conseguir entrar porque a porta é muito estreita. O caminho é fechadinho, é estreito. Sabe quando o coleguinha fala, vamos dançar um funk aqui, e você sabe que aquele funk só fala palavrão, fala coisas tão feias que a tia Nívia tem até vergonha de falar, de repetir. E você tá lá dançando, você tá desagradando o papai do céu. Sabe quando seu amiguinho fala, fala pra sua mãe não, vamos lá pra casa, vamos lá jogar. E aí você não sabe o que pode acontecer. Às vezes você vai escondido da sua mãe, acontece um acidente no meio do caminho. Olha que tristeza, a mamãe sua saber que você tá muito doente. Doente não, você foi atropelado, que você tá quase morrendo. Olha que tristeza, por causa da desobediência. Um dia Adão e Eva desobedeceram a Deus. E eles tinham uma comunhão, eles andavam juntos com Deus. Todos os dias Deus ia lá, conversava com ele, como a tia Nívia está conversando com vocês. Mas um dia eles desobedeceram o que Deus tinha falado para que eles não fizessem, para que eles não comessem do fruto. E eles comeram o fruto. E a partir daquele dia o pecado entrou no mundo. E quando eu e você desobedecemos, nós também estamos trazendo juízo. O que é juízo? É consequência, é coisas que vão acontecer ruins. Então nós precisamos ver, olhar ao nosso redor. O que todo mundo está fazendo não é o certo. O certo é o que Deus fala que eu tenho que fazer. Nós precisamos adorar Ele através das nossas vidas. Como que eu adoro, Tia Nívia, através da minha vida? Você, quando ouve um louvor, quando você está adorando ao Senhor, através da sua voz e do seu coração, você está adorando a Deus. Quando você não deixa de mentir, quando você deixa de desobedecer o papai e a mamãe, você está adorando a Deus com a sua vida. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mas aquela criança lá, ela é diferente. Ela tem um brilho tão especial. E que brilho é esse, crianças? É o brilho do Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando nós fazemos a vontade dele, o brilho dele resplandece. As pessoas vão olhar e vão falar, mas essa criança é diferente, esse adulto é diferente, essa pessoa é diferente. E é maravilhoso a gente ser chamado de diferente. Mesmo que as pessoas possam estar te criticando, mas o importante é o que Deus sabe que você está fazendo. Mesmo que os seus colegas falem, mas ela é careta, ela não quis fazer isso, ela não quis dançar aqui com a gente, ela não quis participar da quadrilha. E hoje em dia tem muito cristão que está participando de quadrilha, de festa junina. Mas a festa junina, crianças, é uma festa pagã. É uma festa que adora a deuses, deuses criados por homens. Não é uma festa de adoração a Deus. Então eu e você somos cristãos, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o único caminho, né? Nós conhecemos Ele. Nós conhecemos Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós não vamos participar da festa junina, mesmo que todos estejam participando. Porque isso não agrada o coração do Senhor. Você vai ficar lá falando, viva não sei o quê, viva outra coisa. O viva que a gente tem que dar é a Jesus, é viva Jesus, glória a Jesus, louvado o nome de Jesus, louvado seja o nome dele. É esse o único viva que nós temos que dar. Nós não podemos nos compactuar, aceitar isso nas nossas vidas. A tia Nívia tem criança que fica na escola.
Mas o dia da festa junina, a tia Nívia não manda a criança para a escola. Não manda. E é a minha fé, é a fé que eu tenho. Né? Então, se nós sabemos que a festa junina não agrada o coração do Papai do Céu, eu não vou participar dessa festa. Da mesma forma que existem outras festas que glorificam a demônios, como o Halloween. O Halloween, vocês acham, crianças? Fantasmas não existem. Na verdade, existem demônios que se disfarçam para enganar o povo, para enganar as pessoas. E eu e você precisamos estar longe do Halloween. Quando tiver Halloween na escola, você não precisa ir. Você não tem que ir, porque isso não agrada o coração do Senhor. Você vai estar glorificando demônios, abrindo a porta da sua vida para eles entrarem. Então nós temos que ter muito cuidado. A mesma coisa é a festa do carnaval que tem na escola, porque tem muitas escolas que têm isso. Tem a festa de carnaval. Carnaval é a festa da carne, onde as pessoas fazem todas as coisas erradas, todos os pecados que elas acham que elas podem cometer, elas cometem no carnaval. Então nós não precisamos participar disso. Nós podemos participar dos cultos de crianças, dos cultos de adulto e adorar o nosso Deus. Você pode ensaiar um hino na sua casa para adorar o Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos todos nos afastar dessas festas. Todas essas festas que não agradam o coração do Senhor. Porque nós vamos seguir o caminho. E o caminho é Jesus. Ele é o único caminho, não há outro. E se a gente começar a achar que tudo é normal, daqui a pouco a gente vai fazer todas as coisas que desagradam o Papai do Céu. E a gente vai se distanciando, Quando a gente vê, nós estamos tão longe de Deus. E Jesus volta e a gente fica aqui nessa terra. E a gente vai passar por muita dificuldade. Porque a palavra de Deus, depois chama o papai, chama a mamãe, lê ela em Apocalipse, que fala que haverá muitas coisas ruins aqui nessa terra para quem ficar. Eu não quero ficar, eu sei que você também não. Então nós vamos viver agora, buscar todos os dias, seguir esse caminho que é Jesus. Eu e você, tá bom, crianças? Vamos fazer esse compromisso com o Senhor, de que nós vamos servi-lo de todo o nosso coração. E servir ao Senhor é se afastar desse caminho largo, que conduz para aquela porta larga. Nós vamos andar nesse caminho estreito, mesmo que ninguém ande nele, mesmo que o mundo lá fora esteja andando só pelo caminho largo, dizendo, não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. Nós não vamos ganhar o mundo e perder as nossas almas. Nós vamos andar pelo caminho que é Jesus. É o caminho que nos conduz à salvação. Nós não vamos ser como Judas, como Ananias e Safira. Nós seremos diferentes. Nós seremos como Paulo, como Pedro. Aqueles discípulos, como Paulo, que um dia foi perseguidor de cristão. Ele teve um encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus no caminho. E a partir daquele dia que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a anunciar Jesus em todos os lugares. Ele passou a ser perseguido. Paulo passou a ser perseguido, mas pensa, crianças, ele não se importou com isso. Porque ele conhecia quem ele servia. Ele conhecia Jesus, ele teve um encontro verdadeiro com ele. Então ele não tinha problemas. Ele disse que o morrer para ele era lucro. Ele poderia morrer, mas se fosse por Jesus, ele sabia onde ele iria. Ele sabia para que lugar ele poderia estar. Ele estaria na glória com o Senhor. Então nós temos que pensar isso. Que hoje aqui é luta, é dificuldade. Jesus não fala que seria fácil. Às vezes não é fácil. Mas se a gente perseverar até o fim, nós receberemos a coroa da vida e nós iremos morar com o Senhor na glória, lá no céu, naquele lugar lindo, onde não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá sofrimento e nem morte. Então hoje a tia Nívia convida cada um de vocês a fazer uma oração de entrega ao Senhor, dizendo a Ele que você vai seguir esse caminho que é Jesus, vai viver a verdade que é Jesus, para que você tenha a vida que há em Jesus. Essa vida só temos em Jesus. Ninguém mais pode nos dar vida. A vida eterna, só Jesus pode nos dar. É através dele que nós vamos chegar a Deus. É através dele que nós vamos chegar na morada eterna, que é o céu. Então vamos fazer uma oração, crianças?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine a andar pelo caminho reto que nos conduz a Ti. Que mesmo que esse caminho seja estreito e que a porta seja estreita, que nós possamos a caminhar por ele, que nós não nos desviemos dele nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos fazer sempre a tua vontade. Pai, abençoe a cada criança que está vendo essa live, a cada adulto, e que cada um de nós, ó Pai, possa ser sal da terra e luz desse mundo, refletindo o brilho que há dentro de nós, que é do Espírito Santo, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus, fica conosco nesse caminho e que possamos trilhar a cada dia mais, anunciando o Teu Evangelho, anunciando a Tua Palavra e as boas novas da salvação. Amém? Deus abençoe a cada um que esteve aqui conosco. Um beijo para todos vocês. Fica com Deus. A paz do Senhor.